Boa noite, pessoal. Somos alunos da UFRPE, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, do curso Bacharelado em Sistemas de Informação. Vamos apresentar um projeto de implantação da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em um cenário de uma empresa fictícia, para a disciplina Segurança e Auditoria de Sistema de Informação, do professor Celso. Nossa equipe é formada por Daniela Paula, Maria Daniele e Regina Alves, que sou eu. Essa é a logo da nossa empresa. A empresa que será implantada é fictícia, de nome DMR Soluções Tecnológicas. Esse nome foi criado por nós mesmas do grupo, o qual se refere à inicial dos nossos nomes, Daniela, Maria e Regina. Utilizamos duas empresas provedoras de internet como referência para que pudéssemos ter uma base para a realização desse projeto. A tecnologia está cada vez mais presente em nossas vidas. O grande fluxo de dados e de informações coletadas pelas empresas que oferecem produtos e serviços devem ser coletados, tratados e armazenados da melhor forma para garantir a qualidade, segurança e confiabilidade. Diante desse cenário, a implantação da LGPD, Lei 13.709 de 2018, com alterações da Lei 13.853 de 2019, a qual visa regulamentar o tratamento de dados pessoais de indivíduos, inclusive nos meios digitais, garantindo direitos fundamentais relacionados à proteção da liberdade, privacidade e intimidade das pessoas, e permitindo aos titulares mais transparência e controle sobre a coleta e utilização de seus dados. A DMR Soluções Tecnológicas fornece serviços de internet, contratação de aplicativos de filmes e séries e também vendas de equipamentos tecnológicos. A empresa é composta por 38 funcionários, sendo 3 no setor administrativo, desempenhando papéis do mesmo nível hierárquico, 5 no financeiro, 3 responsáveis pelos recursos humanos, 8 funcionários na vendas, no setor comercial, 2 motoristas, 2 funcionários no setor de compras, 2 no estoque, 2 na segurança, no controle de entrada e saída. 10 técnicos realizam os serviços de instalação e manutenção, no caso de instalação e manutenção em serviços de internet e serviços de assinatura de aplicativos. Tem também um desenvolvedor para a criação e manutenção de sites e aplicativos. Tem 10 fornecedores de equipamentos, 4 empresas de streams de clientes e fornecedores são armazenados nos servidores, bancos de dados e em data centers. As políticas de segurança é uma das formas de prevenção adotadas contra perdas, roubos ou vazamento de informações, tanto dos colaboradores, clientes e dos fornecedores. O acesso à sala dos servidores é restrito ao pessoal da administração. Senhas e biometrias de acesso. Tem antivírus poderoso para o servidor, o Avast File Server Security. Conta com recursos de proteção dos dados armazenados e distribuídos pelo servidor. Atualizações em tempo real para um banco de dados atualizado. O DynamoDB é o banco de dados utilizado na empresa atualmente. Conta com recursos de controle completo de acesso detalhado e monitoramento. Aceita gigantescos tráfegos e requisições e suporte a conexões privadas. Em computadores, smartphones e tablets, é usado o Norton 360 Premium, que oferece segurança em tempo real aos dispositivos e privacidade online. Com a chegada da pandemia do Covid-19, todo o processo que antes era realizado de uma forma mais física passa a ser virtual.
Diante disso, o fluxo de dados cresceu mais do que era esperado. As empresas passaram a lidar com muitas informações, algumas importantes, outras dispensáveis. E com a chegada da nova lei, que é a LGPD, as empresas enfrentam mais um desafio, que é gerir todas essas informações e fazer uso das mesmas de forma que o usuário também participe das decisões. Através do consentimento, usuários e empresas iniciam uma nova etapa de gerência de dados para fornecer e utilizar produtos e serviços. Nossa proposta é mostrar como a empresa pretende capturar, armazenar e processar dados, onde e como serão utilizados e compartilhados, assim como os cuidados que todos os setores devem manter para evitar vazamentos e a conscientização de todo o pessoal da empresa. O objetivo geral do nosso projeto é implantar a nova Lei Geral de Proteção de Dados à empresa DMR Soluções Tecnológicas. E o nosso objetivo específico é identificar e treinar os setores existentes na empresa, a fim de analisar quais dados são coletados em cada um deles, para que seja controlado o uso dessas informações dos usuários, de forma que a LGPD seja aplicada de forma eficiente, evitando problemas à empresa. Boa noite, pessoal. Sou Daniela e vou falar um pouco sobre a nossa empresa. Os setores. A empresa DMR Soluções Tecnológicas é composta pelos setores administrativo, financeiro, recursos humanos, comercial, compras, operacional e controle de entrada e saída. Cada setor ele possui suas respectivas responsabilidades e todos estão focados em garantir a proteção dos dados dos clientes, mantendo-os criptografados e armazenados em locais seguros. Os dados dos nossos respectivos titulares, sejam eles clientes, funcionários ou parceiros, eles serão tratados com a maior segurança e privacidade possível. A apresentação dos dados aos titulares, eles seguiram a mesma regra de segurança e confiabilidade e estarão disponíveis para qualquer solicitação de modificação e exclusão do seu titular. Um grande fator que influencia diretamente no ambiente de trabalho e na adesão da LGBT é a conscientização. É fundamental que desde os estagiários, recepcionistas, fornecedores, parceiros, direção e toda a equipe que forma a empresa estejam cientes dos benefícios e os riscos de implementar a nova lei. Boa noite, pessoal. Eu sou a Daniele e vou falar um pouco para vocês das etapas de processo de adequação da DMR Soluções Tecnológicas. Lembrando que essas etapas vão variar de acordo com a empresa e com o tipo de negócio. A nossa primeira etapa é o mapeamento, na qual será realizado o inventário de todos os dados pessoais que a empresa possui. Vamos mapear como eles foram capturados, como serão utilizados e com quem serão compartilhados, entre outros. A segunda etapa é a do diagnóstico, na qual a empresa terá noção da sua situação naquele momento, qual seu grau de maturidade em relação à privacidade de dados. A nossa terceira etapa é o plano de ação, onde a empresa começará a automatizar, buscar medidas para adequar-se à lei e focar na capacitação de pessoal e em conscientização. Na quarta etapa, serão definidos prazos, responsáveis, alocação de responsabilidades, dentre outras funções. Na quinta etapa de conscientização, utilizaremos métodos como treinamentos, campanhas, reuniões, entre outros, que serão fundamentais para que as pessoas que tanto entrem na empresa, que sejam novatas como as antigas, estejam sempre ali com a lei em mente e que possam seguir todas as regras da lei. Na nossa sexta etapa de avaliação e monitoramento, a empresa deve estar constantemente verificando o que está sendo feito com os dados, como os setores estão se saindo e, como eu falei anteriormente, todas essas etapas vão depender do tipo de negócio e da empresa.
A seguir, Daniela vai falar um pouco para vocês sobre as políticas de acesso que foram implementadas em cada setor da nossa empresa. Bem, o setor administrativo, ele pode ser considerado o coração da empresa. É onde é o setor que ele é responsável, como o nome já indica, por toda a administração empresarial. Ele atua de modo a estabelecer o planejamento estratégico e a gestão de tarefas da empresa. Na nossa empresa, a gente colocou algumas políticas de controle de acesso a esses setores para visar uma maior segurança. No setor administrativo, que seria a gerência, para o acesso ao setor físico é obrigatório o uso de crachá. Para o acesso de banco de dados e servidores é realizado em duas etapas. A primeira, que é o uso de uma senha exclusiva ao pessoal do setor, através de biometria, e depois a liberação do acesso biométrico para fazer o login. Quando o sistema autoriza, aí o funcionário ele vai entrar com login e senha própria. Ele possui o controle de acesso a todos os outros setores. Possui recursos de travamento de tela, podendo ser liberado apenas com uso de biometria. Em caso de afastamento, demissão, férias, imediatamente é efetuado as opções de bloqueio e a restrição de acesso aos sistemas. Os logs que são efetuados no sistema, o pessoal da gerência, ele pode ver, pode ser visualizado, além das atividades que foram realizadas também ao longo do dia. Eles têm acesso a todas essas informações. O setor financeiro, como o próprio nome já fala, ele mexe com os recursos empresariais. Então, dessa forma, ele atua de maneira a administrar os recursos da empresa, controlar a tesouraria e, assim como os investimentos e os riscos. Devem fazer os pagamentos de contas, impostos, além de desenvolver planejamento financeiro e divulgação de resultados dele. Na nossa empresa, o setor administrativo, ele é obrigatório o uso de biometria, senha e ID próprio. O funcionário ele possui uma senha específica e biometria. Ele possui permissão de acesso a alguns itens do setor administrativo, relacionados às coisas que o setor é responsável, como despesas, salários, vendas e compras, apenas listas para consultas e questões relacionadas ao próprio setor. Os acessos eles são restritos ao horário de expediente do funcionário, exceto hora extra. E esses horários eles são devidamente comunicados ao setor administrativo. Os recursos humanos, ele tem como funções e responsabilidades do RH está o recrutamento de pessoal, divulgação de vagas, realização dos processos e a parte toda contratual da empresa e também pela gestão de pessoas. A nossa empresa, o setor de recursos humanos, os funcionários é obrigatório o uso de senha e biometria para acesso ao ambiente físico quanto ao sistema. O setor tem acesso a informes de administração, as listas de funcionários, tanto os novos funcionários como os funcionários já cadastrados. O acesso ao banco de dados. Esses dados eles são armazenados e protegidos por senha e proteção biométrica. O acesso também a esse ambiente, no caso o ambiente físico, ele não é permitido aos funcionários de outros setores, exceto com permissão. Os currículos eles são digitalizados e os físicos levados à desfragmentadora. Os dados sensíveis são armazenados em pastas próprias e com criptografia, além dos demais itens de acesso. O setor comercial, como o próprio nome já fala, é responsável por representar a empresa externamente. Para isso, ele é responsável pelas vendas e de garantir a geração de receitas para a empresa. Na nossa empresa, o setor comercial, a parte de vendas, é obrigatória a identificação biométrica. Os acessos eles são permitidos apenas em dias e horários, no turno do funcionário em questão. Ele tem acesso ao setor de estoque, dados dos clientes para realizar alguma consulta e também para realizar o cadastro dos mesmos. Proteção de tela, liberando apenas com biometria. Setor de compras, ele é responsável por efetuar as compras de todos os produtos,
no nosso setor, na nossa empresa, ele tem uma ligação direta ao setor de estoque. É obrigatória a identificação biométrica para acesso ao espaço físico e para acessar o sistema. Ele possui permissão de acesso ao setor de estoque apenas em dias e turnos por funcionário. O setor de compras ele tem ligação direta com o setor de estoque. Identificação biométrica para acesso ao galpão de mercadorias é obrigatório, além de realizar login e senha para acessar o sistema. O acesso é permitido apenas nos dias e nos horários do turno. O motorista ele tem acesso apenas ao seu veículo através de identificação biométrica. Permissão de acesso apenas a itens relacionados ao estoque e ao departamento de compras e vendas, e apenas para informes. Controle de entrada e saída. Essa área são designadas as áreas de entrada e saída de funcionários, terceiros, entrega e recebimento de mercadorias, as quais, em um contexto da LGPD, devem ser controlados. A nossa empresa, a gente estabeleceu o controle de entrada e saída para clientes, onde a identificação ela não é obrigatória, mas o cliente, ao chegar na nossa loja, ele passa por uma entrada principal, que é equipada com um detector de metais, e ele tem acesso apenas à sala de vendas. Os funcionários, eles possuem identificação obrigatória, biométrica e senha, dias e horários, setores autorizados, veículos utilizados a trabalho previamente estabelecidos pelo setor administrativo. Aos fornecedores, identificação da empresa que trabalha pelo uso do crachá em dias e horários já pré-estabelecidos e apresentar a identificação, no caso do RG. Para os motoristas e entregadores, precisam se identificar através do crachá da empresa e também do próprio RG. Para acessar setores diferentes, mediante aprovação da administração. Setor operacional é aquele que lida com o que fazer da empresa. No nosso caso, o setor é composto pela equipe técnica responsável pela instalação e manutenção de internet, também pelos serviços de streaming. O uso da biometria e a senha é importantíssima para acessar o sistema. No caso, ele só é aceito após fazer uso da biometria e da senha. Possui permissão de acesso aos setores de venda e estoque para realizar consultas. O técnico ele é obrigatório realizar a sua devida identificação, no caso está com o crachá da empresa. Quando ele for fazer essas instalações, ele vai ter que se identificar ao cliente. O documento físico, quando ele voltar à empresa, vai ser obrigatório entregar de volta no setor administrativo, no caso com a assinatura do cliente, para evitar perdas e é armazenado em local no setor administrativo. Diante das etapas de adequação estabelecidas por nossa empresa na fase de mapeamento de dados, temos o inventário, que tem a finalidade de analisar o caminho percorrido pelo dado pessoal dentro da empresa, incluindo os processos e procedimentos pelos quais o dado transita, diagnosticando a forma como a empresa lida com a privacidade e a segurança da informação de seus clientes, colaboradores e parceiros terceirizados, cumprindo dessa forma a exigência constante do artigo 37 da LGPD, onde estipula que o controlador e o operador devem manter registros das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem. Nosso inventário é composto por vários tipos de dados, como os cadastrais, que incluem nome, endereço, telefone, CPF, os dados sensíveis, que incluem raça, dados sobre saúde e dados biométricos, entre outros, pagamentos, que incluem dados de cartão de crédito e débito, e os dados transacionais, que incluem dados cadastrais, tipos de produtos, quantidade, conta bancária, geolocalização, entre outros. Temos também os dados de nossos funcionários, que são dados pessoais, sensíveis, familiares, que incluem nome de pai, mãe, cônjuge, filhos, dados bancários, como conta, tipo de conta, banco, dados de remuneração, que incluem salários e benefícios, banco de horas, que incluem carga horária, hora extra, horário de saída e de entrada,
Lotação, que inclui função, departamento e cargo. Endereço, saúde, currículo, que inclui basicamente formação acadêmica e experiências anteriores, sindicato, admissão, que inclui regime trabalhista, data de admissão, data de desligamento, e uso, que inclui cookies, IP e localização. Nosso inventário também conta com frequência de dados, que geralmente na nossa empresa é diariamente, com tecnologias, que utilizamos cookies, utilizamos ferramentas de analytics, entre outras. Local de armazenamento, utilizamos a base de dados interna na empresa, mas também utilizamos data centers e servidores. Os nossos dados que usamos são originados de atendimento via site, via e-mail, por ligação telefônica, via WhatsApp. As nossas campanhas de marketing. Os dados pessoais são coletados pelos prestadores de serviço para as campanhas de marketing e são coletados de acordo com nossas instruções, visando a segurança e a privacidade do usuário. O compartilhamento de dados ele ocorre com parceiros, prestadores de serviço e autoridades judiciais. A nossa política de privacidade ela é focada na qualidade dos nossos produtos e serviços disponibilizados. Oferecemos privacidade, transparência e segurança com relação a todos os dados coletados em todas as fases do processo, desde a coleta ao processamento. E diante desse novo cenário da adequação à LGPD, nosso foco é atender a todas as necessidades estabelecidas não só pela lei, mas também pelos nossos usuários. Os dados de menores, eles são tratados com consentimento do responsável legal. Geralmente isso acontece no caso dos funcionários. E o responsável terá total acesso à forma como serão tratadas essas informações, podendo a qualquer momento solicitar serviços como a exclusão e alteração de dados. A retenção e extinção de dados ocorre da seguinte forma. Durante o período em que o usuário for nosso cliente, seus dados serão armazenados de forma segura e com garantia de privacidade. Conforme o cliente deseja sair do nosso grupo, seus dados ficarão armazenados por um período de tempo para o cumprimento de exigências legais, eventuais ações judiciais, fins de auditoria ou prazos definidos por bases legais. Dentre os direitos dos titulares, temos o acesso aos dados pessoais, revogação de seu consentimento, atualização e correção de seus dados, eliminação de dados quando entender que em algum ponto a LGPD não foi atendida ou quando julgar necessário, informações sobre quais são as empresas e parceiros que compartilham os nossos dados e a confirmação do tratamento dos seus dados. A parte de segurança da informação, nós temos no controle de acesso senhas, biometria, criptografia, assinatura digital, certificação. Utilizamos também câmeras de segurança em nosso estabelecimento. Realizamos backups periódicos. Essa tabela ela mostra a forma como utilizamos os dados dos nossos clientes. Vou citar rapidamente para vocês uma delas. A prestação e personalização de serviço, utilizamos os dados cadastrais, transacionais e de pagamento. E a base legal que utilizamos é a execução de contrato, interesse legítimo e de consentimento. Temos também a análise de risco, que tem por objetivo listar os riscos que a empresa pode enfrentar. Através de avaliação de uma matriz estruturada em que a probabilidade e a gravidade dos riscos são demonstradas, será possível evitar que os riscos possam ocorrer na etapa de processamento dos dados, sem que anteriormente sejam notados. Temos aqui uma tabela de impacto e probabilidade, que ela mostra como definimos os riscos em nossa empresa, que é comum, baixo, moderado, elevado e extremo. Nessa próxima tabela temos os levantamentos de alguns riscos. Vou citar para vocês alguns deles.
A utilização indevida de dados de funcionários e clientes consideramos como um risco extremo, pois pode afetar tanto a empresa como os clientes. E a utilização de dados para prática discriminatória também consideramos como um risco extremo. A nossa política de privacidade, qualquer dúvida que o cliente tiver sobre a nossa política, ele pode nos contatar por meio dos nossos canais de atendimento, ou através do nosso e-mail, atendimento@serviçostecnologicos.com. Caso a nossa política seja atualizada, todos os nossos clientes também serão notificados. A satisfação do cliente é a nossa maior prioridade, portanto, a empresa está focada em oferecer o que há de melhor em produtos e serviços, assim como manter seguro todos os dados fornecidos a nós. O cliente estará diante da nossa política de privacidade e poderá ter acesso a dados que são coletados pela gente, como pela empresa, como os dados são utilizados, com quem os dados são compartilhados, onde são armazenados, qual tecnologia utilizamos, quais são os seus direitos, como tratamos diante da retenção e exclusão de dados e como também tratamos dos dados de menores de idade. Ao realizar esse trabalho, concluímos que a LGPD é uma novidade para todas as empresas e que todas elas estão sujeitas a vazamentos e problemas com a justiça. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais as empresas estarão em constante atualização e modificação. E para não sofrer com esses efeitos, a contratação de profissionais capacitados, investimento em capacitação e conscientização, investimento em novas tecnologias para a empresa, será fundamental para que continue a oferecer o que há de melhor em produtos e serviços a seus clientes. Obrigado, pessoal.